Há 5 minutos, Probe está prestes a acontecer. Os médicos estão soando o alarme, chocados com o diagnóstico do presidente dos Estados Unidos. Os americanos estão preparando um golpe de Estado e os russos não estão muito atrás. Putin foi roubado por seu próprio mercenário. Uma grande operação de limpeza está em curso nos escritórios do Kremlin. Melozova está sendo expulsa. O ditador mal consegue se controlar. Gerasmo, um sussurro surpreendente ao ouvido. Trump detonou a Rússia um golpe abaixo da cintura. A guerra dos Estados Unidos contra a Venezuela mudou o rumo das negociações. A Ucrânia está tiossama. As posições russas estão desmoronando por toda parte. As forças armadas da Ucrânia destruíram os ocupantes na região de Kupiansk. A operação especial está na reta final. Tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. Sensação: Trump está em estado crítico. O diagnóstico secreto do chefe da Casa Branca de repente se tornou público. Isso é um verdadeiro choque. Um fim inesperado para a carreira política. Os americanos se preparam para eleições emergenciais. O Zéu estão em polvorosa com o possível Bolt. Os acontecimentos estão acontecendo diretamente na Casa Branca. Ninguém estava preparado para isso. Os primeiros detalhes sobre o que está acontecendo agora na reportagem em instantes. Trump está bem da moça. A mídia internacional publica informações sensacionais sobre a doença de Trump. Além disso, o próprio presidente dos Estados Unidos admitiu problemas de saúde. É o que escreve o The Wall Street Journal. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu que toma doses altas de aspirina, tem inchaço nos membros e, periodicamente, enfrenta dificuldades auditivas. No entanto, ele insiste que está em boa forma. Porque ele dizia que o Biden já está meio velho, que ele já não está mais pronto. Pois é, o próprio Trump também não está muito preparado para a presidência. Segundo Trump, ele toma muito aspirina todos os dias para prevenir doenças cardiovasculares, apesar das recomendações dos médicos para reduzir a dose. Ele admitiu que isso causa hematomas, inclusive nas mãos, que às vezes precisam ser disfarçados com maquiagem. Ao mesmo tempo, ele se recusa a diminuir a dosagem, explicando que toma o remédio há mais de 25 anos. O chefe da Casa Branca confirmou que usou meias de compressão por um tempo, devido ao inchaço nos tornozelos, mas depois deixou de usá-las porque não gostou delas. Trump também, às vezes, tem problemas de audição. As pessoas precisam falar mais alto com ele, especialmente durante eventos com muita gente. O próprio Trump nega ter problemas graves de audição e afirma que as dificuldades só aparecem em ambientes barulhentos. O médico da Casa Branca declarou que o presidente está em excelente condição e totalmente apto para exercer as funções de chefe de Estado. Segundo os resultados do exame de ECG, a idade cardíaca de Trump foi estimada em 65 anos, embora ele tenha 79. Mas apesar de Trump e seu círculo negarem problemas sérios de saúde, os democratas pedem para não confiar nas garantias de Trump, pois ele pode não cumpri-las justamente por causa de seu estado de saúde. O Partido Democrata vê nisso uma chance de voltar ao poder. Ou seja, eles veem que seus oponentes são os republicanos. Eles não correspondem às expectativas. E, consequentemente, eles começam a lançar argumentos do tipo: por que vocês acreditam tanto assim? Nesse Trump, vocês não veem que ele tem problemas de saúde? E também aquela história com o Epstein. Teve umas histórias meio estranhas e ele está cercado de muita corrupção. Mas os especialistas associam o surgimento dessas declarações dos democratas, mais provavelmente ao fato de quererem destacar basicamente a incapacidade do Trump de tomar decisões políticas complexas. Além disso, caiu bastante a aprovação do presidente americano entre a população. A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entre os americanos da classe trabalhadora, caiu para o nível mais baixo da história. A revista Newsweek aponta como motivo o fato de que os eleitores têm que lidar constantemente com problemas de acesso ao emprego. A publicação observa que essa situação pode influenciar o sucesso do seu partido nas eleições que acontecerão em 2026, além de definir a segunda metade de sua presidência. De fato, Trump tem problemas de saúde, algo que ele mesmo admitiu. E isso agora está jogando contra sua carreira política, já que se soma ao descontentamento dos americanos. E esta é uma oportunidade para os democratas aumentarem sua influência. 20? Em janeiro de 1925, ele se tornou presidente. Ele prometeu muita coisa.
Ele prometeu fazer da América um grande país comigo. Ele disse que os preços iriam cair. Ele disse que não haveria inflação e coisas do gênero. Mas o ano de 2025 chega ao fim e as pessoas veem um cenário completamente diferente. E se janeiro? Fevereiro, março, talvez abril, maio. Havia grandes expectativas, mas por volta do meio de 2025, começou uma decepção na sociedade americana. Se Trump vai perder sua influência por causa disso, é difícil dizer. Mas o fato dele não ter cumprido sua promessa, pelo menos ao povo americano, é um claro golpe para as suas posições políticas. Afinal, cada vez menos pessoas acreditam nele. Isso se tornou público. Apenas, a cúpula da liderança da Federação Russa finalmente vacilou. Putin está se preparando para um expurgo em larga escala. O ministro da Defesa, Belousov, está de saída. O que ele está fazendo de novo, no caso? O plano de ocupação da chamada DNR. E a sua cabreira? Gerasimov está enganando Putin e se preparando para empurrar seu plano astuto. Parece que estão tentando fazer o ditador de bobo. Os jogos vorazes começaram. Primeiros detalhes. Vamos assistir. Belousov está fora. Circulam piadas de que Putin quer substituir. O ministro da Defesa, que é o chefe do departamento governamental responsável pela gestão e supervisão das Forças Armadas Nacionais, garantindo a segurança e a soberania do país. A questão toda é que o chefe do bunker não está satisfeito com a lentidão de Andriy Belousov na questão da ocupação da região de Donetsk. Segundo várias de nossas fontes no Kremlin, Vladimir Putin está insatisfeito com o fato de Andriy Belousov não conseguir prometer a tomada completa da DNR ainda este ano. E Andriy Removovich decepciona Vladimir Vladimirovich quando diz que dificilmente conseguiremos tomar a DNR antes de fevereiro ou março de 2027. Ainda não há uma decisão sobre o ministro da Defesa, mas nós recomendaríamos que Belousov pensasse em tornar seu trabalho mais eficiente, disse uma fonte no Kremlin, próxima ao presidente. Putin está insatisfeito com Belousov. Já faz mais de um mês. Um dos pregos no caixão da carreira ministerial de Belousov foi o fracasso da operação em Kupiansk. O agrupamento de tropas Zapad ocupou a cidade estrategicamente importante de Kupiansk, que o inimigo está tentando recuperar sem sucesso. As unidades do agrupamento Zapad escolheram a cidade de Kupiansk. Ou seja, acabou completamente. Exatamente, a cidade está sob nosso controle. A cidade está sob controle das Forças Armadas da Ucrânia. Mentiram ao Putin que a Rússia estava avançando. Consequentemente, tudo isso cria uma imagem distorcida do que realmente está acontecendo. E Putin, que se gabava diante do Trump, por exemplo, de sucessos militares, dizendo que estavam avançando em algum lugar, na verdade, esses sucessos não existem. Claro, todo problema tem nome e sobrenome do dono, como se diz nesse caso. Toda derrota tem seu próprio pai. Putin não quer assumir essa função, mas é mais fácil transferi-la para Belousov. Por causa do caso em Kupiansk, Belousov tentou amenizar sua culpa diante de Putin e começou a falar sobre problemas na direção. Na verdade, não ajuncou, mas o terror planejado contra a Ucrânia salvou Belousov. Vladimir Vladimirovich negou categoricamente a informação de que Kupiansk não é nosso. Ele recebia informações sobre sucessos de Gerasimov. Ele mesmo fez declarações importantes sobre a cidade libertada. No relatório do ministro da Defesa, o presidente viu uma tentativa de desinformá-lo com um objetivo desconhecido. Para ser sincero, ele ficou muito irritado e queria imediatamente demitir Belousov, contou nossa fonte no Kremlin, que está a par da situação. Segundo ele, Belousov só manteve seu cargo graças ao ataque a Kiev, que foi realizado no sábado. Vladimir Vladimirovich decidiu dar uma chance ao ministro, que mostra de forma tão clara ao mundo inteiro a força do exército russo e desfere golpes importantes contra a capital do regime de Kiev. Pode-se dizer que Belousov teve sorte. Mas não passou nem uma semana e já voltaram a falar sobre a possível demissão de Belousov. Os argumentos a favor da sua substituição podem ser os mais simples. Belousov não é militar, não entende nada disso, sabe contar dinheiro, mas guerra? Isso é um buraco sem fundo, precisa de muito dinheiro. Então, por que precisamos do Belousov? A ideia, quando trocaram ele pelo Shoigu, era dar uma sacudida, trazer um novo impulso. Mas, como vemos, não teve impulso novo nenhum. E eu acho que a saída do Belousov, tecnicamente, pode ser para que o Putin não assuma pessoalmente a responsabilidade por esses fracassos.
Canais próximos ao Kremlin escrevem que enquanto estão preparando a saída de Belousov, um velho criador de renas está triunfando. Quero agradecer ao Sergei Kujugetovich Shoigu por tudo que ele fez ao longo dos anos anteriores. Pela construção das Forças Armadas, por dar a elas uma nova aparência. O ex-ministro da Defesa, Sergei Shoigu, secretário do Conselho de Segurança, prepara um plano para voltar ao cargo de ministro. Os boatos sobre o descontentamento de Vladimir Vladimirovich com Belousov já chegaram a Sergei Shoigu. Ele, apesar de várias tentativas fracassadas, não perdeu a esperança de voltar ao cargo de ministro da Defesa. Sergei Kujugetovich está preparando seu próprio plano para uma escolha mais rápida da DNR. Já houve um assim no verão, mas Putin não aceitou. É sério. E, literalmente, em algumas semanas, ele vai apresentá-lo ao presidente. Sergei Kujugetovich está feliz em oferecer sua experiência militar nesses tempos difíceis. Não se esqueçam de que foi sob o ministro Shoigu que começou a Operação Militar Especial. Foi realizada uma mobilização bem-sucedida e muita coisa aconteceu. Acho que o presidente vai tirar conclusões sobre quem mais merece ocupar o cargo de ministro da Defesa. No entanto, mesmo essa gentileza e o esforço de Shoigu para voltar ao Ministério da Defesa dificilmente vão ajudar. Afinal, se Shoigu fosse tão habilidoso assim, ele nem teria saído do ministério. Você pode querer o que quiser, mas como entendemos, Shoigu perdeu a confiança de Putin. Isso, afinal, é o principal. E não é à toa que todas as pessoas próximas a ele, chefes próximos, ou foram presos ou se auto-eliminaram, supostamente se suicidaram, pularam da janela. Por isso, não há confiança nele. Além de tudo, ele perdeu a autoridade no exército. E sem autoridade, como você sabe, não há muito o que fazer por lá. Quanto a Belousov, tudo está claro em relação ao seu futuro profissional. Ele deixará o Ministério da Defesa. E ele não parece ser muito contrário a isso, porque o Ministério da Defesa... Podem colocá-lo no Conselho de Segurança. Para o Medvedev, por exemplo, arranjaram e inventaram o cargo de vice-presidente do Conselho de Segurança. Então, para Belousov também vão inventar alguma coisa. Pelo que entendi, Belousov na realidade não queria muito ir para o Ministério da Defesa. Ele já veio de uma área mais ligada à ciência mundial, foi puxado para lá. E isso não é nada a praia dele, e provavelmente ele entendia isso muito bem. Que todos os problemas iam cair nas costas dele. O futuro da liderança do Ministério da Defesa vai depender do chefe do Estado-Maior da Rússia, Valery Gerasimov. Segundo especialistas e analistas, ele é praticamente o único militar em quem Putin confia. Sim, ele também mentiu sobre Kupiansk, mas é um cão fiel. Valery Vassilievich, o relatório foi aceito, obrigado. Situação na linha de contato de combate. Então, é justamente Gerasimov quem vai sugerir a Putin os candidatos ao cargo de novo ministro da Defesa. Muito provavelmente será uma pessoa muito próxima e de confiança de Putin, algum ajudante direto e leal dele, ou alguém que, na verdade, será expressamente recomendado pelo próprio Gerasimov, um nome de grande influência e poder. Gerasimov é o mais confiável entre os personagens militares para Putin, porque ele não apoiou Putin. Sabemos que Popov e outros generais tiveram contato com Prigozhin. Isso foi o golpe mais forte para Putin. Ele se sentiu vulnerável, como se o exército não tivesse do seu lado. Por isso, ele precisa de um apoio dentro do exército. Ele acha que Gerasimov, na verdade, não é um mau militar. Quem será o próximo ministro da Defesa da Rússia ainda não está claro. Mas dá para dizer com certeza que Shoigu não vai desistir de tentar ficar mais próximo do poder. Urgente. Os Estados Unidos lançaram simultaneamente um bombardeio aéreo pesado. Essa operação especial devastadora dos americanos com certeza vai entrar para a história. A Venezuela, aliada do Kremlin, está em choque. Maduro foi capturado em 30 minutos. Em Moscou, não conseguem conter a fúria. Em Washington, fazem insinuações. Isso é só o começo. A ditadura está sendo destruída em questão de minutos. Um sinal claro para a Ucrânia. O que isso vai significar para Kiev? E será que a data da assinatura da paz já é conhecida diante das últimas notícias? É conhecida. Sobre isso e muito mais. Não peca. Explosões poderosas estão sacudindo Caracas, a capital da Venezuela.
Em breve, o presidente dos US, Donald Trump, vai confirmar em suas redes sociais uma operação em grande escala contra a Venezuela. Maduro foi detido. Foi um ataque a um forte militar fortemente protegido no centro de Caracas, com o objetivo de responsabilizar o ditador criminoso Maduro. Nicolás Maduro foi mantido a bordo de um navio de guerra americano e a operação especial foi realizada pela unidade das Forças Terrestres dos Estados Unidos, a Delta. Essa unidade especial, ao longo de sua história, foi acionada muitas vezes para cumprir missões no exterior. Trump declarou que foi uma operação brilhante. A Delta e os Estados Unidos se prepararam cuidadosamente para construir uma réplica exata da casa de Maduro, onde a família foi detida. Maduro e sua esposa serão julgados nos Estados Unidos. Maduro é acusado de conspiração para narcoterrorismo e conspiração para importar cocaína para os Estados Unidos. E também se trata de uma conspiração para usar armas. O termo contra é usado para indicar oposição, desacordo ou se contra algo. Os vastos e poderosos Estados Unidos da América. Em algum momento, mais uma vez, declarações do próprio Trump sobre o México foram apresentadas como uma indireta transparente. Antes da captura, Maduro divulgou uma declaração explicando os motivos do ataque americano. O único objetivo desse ataque é tomar os recursos estratégicos da Venezuela, especialmente o petróleo e os minerais. Defendendo seus próprios interesses, Trump apertou o cerco. Moscou recebeu essa notícia com uma grande e profunda preocupação, porque o presidente Trump, mais uma vez, mostrou que suas ações são sempre firmes e bastante decisivas, como ele já havia feito anteriormente com o Irã. E agora, na verdade, repetiu esse padrão de forma ainda mais criativa e impactante com a Venezuela. Agora a Rússia enfrenta sérios problemas. A produção de petróleo da Venezuela pode passar para o controle dos Estados Unidos. A Venezuela era um importante representante dos interesses, se quiser, dos países do sul global, e antes de tudo, da China e da Federação Russa no continente. Os Estados Unidos vão controlar mais da metade das reservas mundiais de petróleo. E isso significa que o Kremlin vai enfrentar grandes problemas para preencher o orçamento, que já sofre com as sanções dos Estados Unidos e da Europa. Maduro é um aliado político de Putin, e isso, claro, vai inevitavelmente prejudicar Putin, porque toda a operação passa pela importante frota de petroleiros venezuelanos. Muito do petróleo russo, incluindo da Venezuela, é processado em refinarias de petróleo e depois vendido no território dos Estados Unidos. Na prática, Putin não terá dinheiro para continuar a guerra na Ucrânia. Isso é, digamos, um golpe duplo, tanto no regime de Maduro quanto no mercado de petróleo, digamos, ilegal, clandestino. E, novamente, também na Federação Russa, para fazer Putin ser mais flexível no processo de negociação, mais construtivo na resolução da guerra entre Rússia e Ucrânia. A captura do ditador Nicolás Maduro é um tapa político em Putin, que apoiava o seu regime. 3 semanas atrás, Maduro declarou que Putin ligou para ele e prometeu apoio decisivo. A Rússia até pronta para fornecer ou ceder, ou pronta para ajudar a Venezuela com bombardeiros estratégicos. Mas, como podemos ver, pelo menos até agora, podemos concluir que ou a Rússia, como sempre, enganou a Venezuela, assim como engana absolutamente todo mundo, inclusive o Trump, ou simplesmente não teve tempo, na verdade, de fazer isso. O apoio dos seus 2 principais aliados, China e Rússia, antes parecia inabalável, mas na verdade ninguém conseguiu intervir. Só convocam uma reunião de emergência na ONU. Putin agora não vai tomar medidas drásticas contra Trump, porque está muito interessado no processo de negociação sobre a Ucrânia. Como podemos ver, ele tenta tocar vários instrumentos ao mesmo tempo. Aqui ele manipula Trump por nós, ali faz diálogo com os países do sul global e aqui com a China continua mantendo relações calorosas. Relações mútuas e continua entregando a sua soberania e recursos naturais para ele. Sérias. Mas agora realmente parece que Trump está literalmente tirando a Venezuela das mãos de Putin, Xi Jinping e outros líderes autoritários, como se fosse uma carta do baralho, de forma manual.
Maduro ocupa o cargo de presidente da Venezuela há 13 anos. Anteriormente, os Estados Unidos, a União Europeia e vários outros países impuseram sanções pessoais e setoriais contra Maduro e seu círculo próximo, acusando-o de violações dos direitos humanos, fraude eleitoral e governo autoritário. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia declarou que o regime de Maduro violou todos os princípios, e a Ucrânia continuará apoiando o direito dos venezuelanos a uma vida digna, respeito e liberdade. A Ucrânia defende consistentemente o direito dos povos a uma vida livre, sem ditadura, opressão ou violações dos direitos humanos. O regime de Maduro violou todos esses princípios em todos os aspectos. A Ucrânia, junto com dezenas de outros países em diferentes regiões do mundo, não reconheceu a legitimidade de Maduro após as eleições fraudadas e a violência. Contra os princípios durante o desenvolvimento posterior e os acontecimentos, de acordo com os princípios do direito internacional e as prioridades, a democracia, os direitos humanos e os interesses dos venezuelanos. Volodymyr Zelensky também se pronunciou sobre a tomada de poder por Maduro. Se é realmente possível agir assim com ditadores, então os Estados Unidos da América sabem perfeitamente o que precisam fazer a seguir. Venezuelanos em todo o mundo estão comemorando a queda do regime do ditador venezuelano. Donald Trump declarou que os Estados Unidos vão participar ativamente das mudanças futuras. Na Venezuela, após a tomada de poder por Nicolás Maduro, ele anunciou que Washington não pode permitir que outro líder semelhante a Maduro chegue ao poder. Nós vamos governar o país até que possamos garantir uma transição de poder segura, adequada e sensata. Não queremos estar envolvidos para que outra pessoa intervenha e acabe na mesma situação. Vamos tornar o povo da Venezuela rico, independente, e eles estarão seguros. Urgente, as Forças Armadas da Ucrânia estão eliminando os últimos russos em Kupiansk. Agora é oficial, os soldados de Putin caíram de cara na lama. Não houve grande conquista, o Blitzkrieg fracassou. No vídeo, os nossos puniram o inimigo de forma brutal. O exército russo nunca tinha sofrido tantas perdas assim. Todo o equipamento está destruído, os generais estão perdendo soldados aos montes. Os que sobreviveram imploram por rendição. O que realmente significou para o ditador e seus mercenários esse desejo ousado de avançar? Você vai saber disso na reportagem em apenas alguns segundos. Kupiansk está praticamente reconquistada. Restam poucas pessoas vivas na cidade, sem ocupantes. E as Forças Armadas da Ucrânia os neutralizarão nos próximos dias, garante Viktor Trigubov, porta-voz do Grupo de Forças Conjuntas. Segundo ele, a operação para limpar Kupiansk está chegando ao fim. Os russos estão, em sua maioria, escondidos em porões na região central. E a parte noroeste da cidade, de onde os nossos os fumam de forma eficaz e eficiente. They are the defenders. Indivíduos ou grupos que protegem e advogam, salvaguardando interesses e alpoldando justiça por todos. As forças russas estão cercadas, portanto há uma grande probabilidade de serem destruídas, capturadas ou aniquiladas. É isto que está de fato acontecendo no terreno. Medidas para os ocupantes na direção de Kharkiv. A situação tá tão ruim que nem mesmo os mais ferrenhos apoiadores do Kremlin conseguem ficar calados sobre o fracasso do exército russo. Os blogueiros militares russos estão gritando como porcas prenhas. Embora, não se deve falar assim. Não, claro, elas não gritam. Porcas prenhas, na verdade, nem tito. Simplesmente decida. E porcas prenhas ficam de pé. E os nossos, digamos, estão grasnando como corvos que tudo tá perdido. E tudo isso tendo como pano de fundo o fato de Putin ter pessoalmente incumbido o comando russo da tarefa de tomar Kupiansk até fevereiro. Tudo se baseia em uma única tese: na agressividade da Rússia. Eles não perdem esperança de tomar de assalto os ocupantes e o tão sofrido Pokrovsk. Apesar dos constantes ataques de infantaria, as unidades ucranianas ainda mantêm o controle da parte norte da cidade e conseguem conter significativamente o avanço. O inimigo está se aproximando de Mirnohrad. Eles têm como objetivo capturar Pokrovsk e Mirnograd. Eles vão tentar cumprir essa missão. E para isso, eles vão tentar usar diferentes táticas que, segundo eles, podem lhes trazer sucesso.
Agora eles têm uma coisa, em uma semana haverá outra, em 2 semanas talvez estejam decidindo sobre algo completamente diferente. Mas enquanto essa tarefa existir, eles infelizmente tentarão realizar tudo e usarão a mão de obra como recurso para isso. Essa é a regra que eles costumam usar em implementação. Por causa disso, a situação logística continua complicada, como antes. No entanto, o comando ucraniano está tomando todas as medidas necessárias para expandir os corredores de transporte em direção a Mirnograd e fortalecer as capacidades de abastecimento e apoio às nossas unidades. Ao mesmo tempo, em Mirnograd, explicam os militares, as unidades ucranianas mantêm com segurança as linhas defensivas e destroem o inimigo nas aproximações à cidade. Como prova disso, nossos pilotos de drones publicam mais uma série de tentativas fracassadas de assalto às nossas posições. Como resultado, os ocupantes perderam quase todos os seus soldados de assalto. Só para você ter uma ideia, em 2 anos, as tropas russas perderam na região de Pokrovsk, só de blindados e tanques, o equivalente a 5 divisões. O Instituto para o Estudo da Guerra apresenta dados chocantes. Segundo seus cálculos, o Kremlin queimou mais de 1.000 veículos blindados e mais de 500 tanques perto de Pokrovsk. Desde então, as tropas russas mudaram sua tática, abandonando os ataques mecanizados em favor de pequenas operações de infiltração de infantaria. Talvez para preservar o equipamento, que tem baixa sobrevivência contra os drones ucranianos. Essa mudança permitiu que as tropas russas continuassem o avanço, literalmente até com grandes perdas. Como resultado, só desde outubro do ano passado, os russos perderam mais de 25.000 soldados, durante a captura de cerca de 30 km² na área de Pokrovsk. Em geral, são 2 voos diretos. O quadriciclo está pegando fogo. O quadriciclo ainda está pegando fogo. Insetos. Máquina. 200. 6. Agora 7, 8 e 9. Então 10. E é assim que terminam todas as tentativas do inimigo de romper a defesa ucraniana. Só nas últimas 2 semanas, drones de ataque atingiram pelo menos 7 tanques inimigos, 45 veículos blindados e 13 sistemas de artilharia. E lançadores múltiplos de foguetes. E ainda, os pilotos da SBU destruíram 3 sistemas de defesa antiaérea russos, 2 sistemas de guerra eletrônica, 255 veículos automotores e mais de 1.000 posições e fortificações dos ocupantes. E como a cereja do bolo, no bolo, 5 depósitos de munição e 2 depósitos de combustíveis e lubrificantes do exército russo. E mesmo que a propaganda russa ativamente esconda o verdadeiro estado das coisas na linha de frente e ela esconde cuidadosamente as perdas entre os ocupantes, mas mesmo assim a informação chega aos contratados russos, mesmo que seja pelo boca a boca. Não está claro o que esperar ou o que vem pela frente, mas oficialmente estamos indo para a zona de operações conjuntas para lidar com aqueles. Que, pelo que eu realmente entendo, são muitos, o que é uma quantidade considerável. Estão mandando absolutamente todo mundo para aquele lugar. Ninguém está sendo culpado de forma alguma. Aqui tem uma pessoa com 2 pistolas em punho, pronta para ação. Mas os generais russos não se preocupam muito com o moral e a condição física de seus soldados. Na busca por mais um relatório falso para Putin, o comando está pronto para enviar centenas de milhares de soldados ao campo de batalha sem receber nada em troca. Nenhum resultado, exceto esvaziar o bunker. Guerra. Ou deficientes, ou com os pés bem esticados totalmente para frente. É tudo por hoje. Eu tava com você, Darina Gutskal. Mais notícias terríveis na nossa próxima edição. Bom, enquanto isso, não se esqueça de se inscrever e curtir. Até mais!